Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é na Bélgica, em Bruxelas, no maior museu militar do país. Vale muito a pena acompanhar essa visita. Essa é Bruxelas, capital da Bélgica. Aqui, onde está o monumento à independência belga, estão dois museus muito representativos que nós vamos visitar. O primeiro deles é o Museu Real do Exército Belga, ou seja, um museu militar. O acervo desse museu é riquíssimo e vamos conferir hoje aqui nessa jornada nossa. Vamos até lá. Já na entrada, um canhão de 1834, chamado canhão Liège, que no exército brasileiro será chamado bombarda. E aqui um descritivo do Museu Real do Exército Belga. A primeira parte do museu é dedicada à formação do Império Belga, e em especial Waterloo, onde os belgas lutaram e ajudaram a derrotar Napoleão. Alguns itens de pessoas que lutaram naquela batalha. E aqui Napoleão e cenas da Batalha de Waterloo. Você não sabe até para onde olhar tanta informação nesse espaço. Um belo display ali de espadas e figuras históricas da Bélgica. Uniformes do século XIX. E esse pavilhão enorme dedicado a esse período da formação histórica da Bélgica. A impressão que eu tenho percebe-se uma adoração dos belgas pelo militarismo no século XIX. É óbvio que é quando houve a formação do Império Belga e, como todo império, a Bélgica precisava ter colônias. E, como foi um império tardio, a busca colonial belga encontrou no Congo o local do seu império. E logo ali à frente, um soldado belga, já da Primeira Guerra Mundial, você percebe a mudança do tom, né? Já aqui, armas de caça, e essa espingarda de caça pertencia ao rei Leopoldo II, o carniceiro. Gostava de caçar. Aqui um estojo também de caça, belíssimo estojo. E aqui a arma, parece uma metralhadora Lewis, é isso? Que pertencia à família real da Bélgica. Um revólver, arma de caça. Todas essas armas pertenciam à família real, a algum membro da família real. Outra coisa que os belgas gostam muito, e eu também gosto, são os quadrinhos. E aqui personagens de quadrinhos retratando as tropas belgas em ação. Essa é uma foto das tropas e essa é uma representação dos quadrinhos. Não é muito honrosa não, mas é divertida. Aqui as armas de fogo, os fuzis Mauser. Olha a quantidade de fuzis Mauser. E aqui como que ele revolucionou, aumentando o poder de fogo de um soldado de infantaria. E aqui armas de repetição usadas nas campanhas coloniais, revólveres, pistolas, fuzis. É impressionante a quantidade de armas de repetição nessa seção do museu. Para colecionadores, admiradores, isso aqui é um prato cheio. As primeiras armas da cavalaria belga, século XVIII. Toda essa seção é dedicada a essas armas de fogo de repetição usadas pela cavalaria e pela infantaria belga. Vamos agora para a seção da Primeira Guerra Mundial. As armas usadas pelos britânicos. E nesse display a gente tem de tudo: metralhadoras Vickers, metralhadoras Lewis, fuzil Lee Enfield, armas icônicas.
Aqui mais algumas metralhadoras icônicas da Primeira Guerra Mundial. Está ali uma Hotchkiss francesa. Aqui como se colocava os cartuchos no cinto de balas da metralhadora, não é? Era uma máquina, tinha esse funcionamento, porque as cintas precisavam ser colocadas para a metralhadora disparar, então ir colocando uma a uma no meio da batalha ia ser difícil, a máquina ajudava bastante. Agora nós vamos entrar na seção do museu dedicada à participação belga na Primeira Guerra Mundial. Granadas. Para quem viu os nossos vídeos do campo de batalha do Somme, Passchendaele, eram essas granadas que causavam aquelas crateras imensas. A Revolução Industrial foi toda usada, toda a capacidade industrial usada para matar nos campos de batalha. Esses canhões são testemunhas desse período. E é importante que você, após visitar os campos de batalha, como esses que eu citei, Verdun, Somme, Marne, Passchendaele, você visite um museu desse para ter noção do que provocou aquilo. Aqui uniformes belgas. E aí você fala, Polônia? Sim, a Polônia também fazia parte, né, dos aliados na Primeira Guerra. A Rússia, uniformes russos de 1916, 1915. Olha que curioso. Uniformes japoneses. O Japão também participou da Primeira Guerra Mundial. E do lado aliado. Aqui tropas coloniais francesas, com o seu uniforme completo. Aqui da Legião Portuguesa, que lutou, os portugueses lutaram em grande número não, mas em grande número sim na Batalha de La Lys, no final da guerra. Aqui os americanos, um típico soldado americano da Primeira Guerra Mundial, uniformes da Índia, países que estiveram envolvidos, a Grã-Bretanha, mais canhões, e aqui a gente chega na seção dos tanques. Esse é um tanque Renault, tanque inclusive que equipou o exército brasileiro na primeira metade do século XX e foi usado pela França na Primeira Guerra Mundial. É o FT-17. Agora, o Marcelo já gostou muito de um tanque conhecido nosso, não é, Marcelo? Eu gostei muito aqui do tanque Renault, o tanque francês que foi usado na Primeira Guerra Mundial. Inclusive o general Patton usou, e esse tanque o Brasil também adquiriu. E aqui um tanque Mark A Whippet. E do lado dele nós temos um tanque Mark britânico, monstruoso. Não é todo dia que você encontra no mesmo local um tanque britânico da Primeira Guerra Mundial, o Mark IV, e também um triplano alemão Fokker, só aqui mesmo no Museu Real Militar da Bélgica. É um Mark IV esse. Vocês devem se lembrar desse tanque no filme do Indiana Jones, por exemplo, que ele luta em cima de um desses e cai e fica pendurado no canhão lateral. Ou então em filmes como Cavalo de Guerra, que também aparecem alguns no final. Acho que é o Cavalo de Guerra que tem. Essa seção aqui do Museu Militar Real de Bruxelas é impressionante. Ela tem uma coleção que se refere à Primeira Guerra Mundial. São canhões, morteiros, uniformes e objetos desconhecidos para nós, como um lança-chamas gigante, e também outros objetos muito conhecidos e icônicos, como o tanque Mark IV britânico. Quando você fala em Primeira Guerra Mundial, esse tanque, a silhueta do tanque logo vem à nossa mente. E o Ricardo vai dar agora para a gente a impressão que ele teve do museu como um todo. A impressão, pessoal, é a melhor possível. Eu recomendo bastante. O museu é bem completo. Ele inicia desde a época medieval, vai passando pelas guerras napoleônicas, depois para a Primeira Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial e até os dias de hoje. Enfim, é um museu bem completo. Inclusive, eu já estive em muitos museus e vi coisas aqui que eu não tinha visto antes, tá? Eu recomendo bastante.
E obviamente o tanque sempre chama mais atenção, né? O tanque Mark, no caso. E lá o Fokker. Mais um zoom aqui de perto para vocês observarem. Lógico que isso é uma réplica, né? O Fokker do Barão Vermelho foi abatido e não se recuperou os restos do avião. Aliás, ele não foi abatido, né? O von Stauff foi atingido e caiu com seu avião. Agora a gente vai entrar na parte do museu dedicada à Segunda Guerra Mundial. Cruz gamada. O que é a cruz gamada? É a suástica alemã. Então, vai ter uma série de representações de pequenos objetos até grandes armamentos. E depois nós vamos para a parte de aviação, tá? Vamos lá. O coronel pode usar, mas o general tem a platina trançada em dourado e prata e as duas estrelas demonstram que ele é tenente general. E o fundo vermelho? O fundo vermelho que é oficial general. Os vivos vermelhos, né, os de Brum vermelhos são oficiais generais. Símbolo comunista, nazista e fascista. E embaixo estão os seus... Mussolini. Mussolini. Só gente boa. Hitler. Tem até o autógrafo dele aqui, ó. Mussolini. Aqui, Joseph Stalin, com o respectivo autógrafo. E aqui, Adolf Hitler, com o respectivo... Aquele ali é o símbolo fascista. Sim, o símbolo do fascista, que quer dizer faixa, é um feixe. É um feixe de vara amarrado. E aí, Tarcísio, gostou? Muito, muito. É imperdível. E aí? Cansou já? É muita coisa. Esse aqui é monstruoso, hein? É monstruoso. É um... E as peças, cada uma melhor que a cheio outra. de detalhes. Cheio de detalhes. O fardamento, então, é precioso, né? Ah, com certeza. Tudo isso aí conservado. Agora ainda falta a centenas parte de anos. dos aviões, né? E aí que a surpresa é maior ainda. E esse era um cenário comum, né? A bomba voadora e atrás dela o caça. Aqui os alemães atolados na lama e os russos prometendo que defenderiam Moscou, como defenderam. Não precisa muito para contar a história, né, gente? Ricardo agora vai dar a ordem que ele sempre quis dar. Pode dar. Aquele comando, né, que o pessoal da ponte apitava. Sim. E aí gritava, né? Toda a força à frente. Muito bem. Aí, e também tem a parte do comando aqui, né? Sim. A frente. Frente. A ré. Sim. Né? Stop. Stop. Freio total. Até isso tem nesse museu. A casa de máquinas lá embaixo. Recebia o comando e... Fazia, né? Executava a ordem. Sim.
Essa parte náutica também é bem legal. E aqui uma mina, né? Uma mina submarina com seu lançador. Mostra aí a regulagem. A regulagem é o seguinte, tem uma chave, né? Na hora que eles montavam no... A mina. É. Já apertava Exatamente, a chave. né? Na coberta da via ele montava aqui e aí ele fazia tipo um relógio, né? Sim. 50, 70, 30, 50, 70, 200 metros de profundidade. Regulava 70 metros, vamos dizer, né? Disparava, ela caía e ia descendo, né? Ia descendo, e o relógio contando. Quando chegava na posição, ela detonava. Agora eu vou mostrar a segunda parte do Museu Real do Exército Belga. E vocês já têm aqui uma introdução. Aqui tem aviões icônicos como o Phantom, como o Mirage, o F-16 e blindados como o Gepard. Vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá. É honroso para nós ver num importante museu como esse o Santos Dumont ali como um dos precursores da aviação. Vamos começar aqui vendo aviões de uso civis e militares, aviões de vários modelos e de várias utilizações. Eu já dou uma introdução do que nós vamos ver aqui. Um moderno avião de combate ao lado de um avião de observação das Forças Aéreas Belgas. O avião britânico da Segunda Guerra Mundial, lançado em 1936, o Fighter Battle, e aqui com suas partes expostas. Aqui a hélice de um Hurricane, que caiu em 16 de maio de 1940. Aqui um Spitfire Mark 9, MK9, que eles usaram durante essas lutas voluntárias com a Royal Air Force. Belíssimo Spitfire sempre, né? Aqui momentos, registros fotográficos dessa luta. Aqui o esquadrão belga e os pilotos faziam parte dos poucos, né? Entre os poucos tínhamos alguns poucos belgas. Nós vamos ver agora um CP-46 belga. Esse é o CP-46 belga, um gigantesco avião. A gente tem a oportunidade de entrar aqui. Um avião de transporte de tropas. Paraquedista pronto para soltar. E aqui é a porta de lançamento. Nós vamos lá. E aqui você já cai no equipamento. Obviamente esses paraquedistas lutaram nas guerras coloniais belgas no Congo, por exemplo. Os belgas permaneceram fiéis à sua tradição no Congo. E ali a porta traseira se abria e dava para colocar o Jeep e outros equipamentos. Aqui o uniforme das tropas coloniais belgas que lutaram no Congo. Imenso esse CP-46. E ao lado do Spitfire não poderia faltar o Hurricane, o irmão mais velho e mais forte do Spitfire. O Hurricane era muito apreciado pelos pilotos porque ele tinha uma resistência alta e uma capacidade, ele não era tão veloz como o Spitfire, mas dava conta do recado. Hurricane. Outro avião icônico da Segunda Guerra Mundial, usado pelos britânicos, era o Mosquito. Aí um belo exemplar do Mosquito, aqui no Museu Militar Real do Exército Belga. Vejam só, um Mosquito, um Hurricane e do lado um Spitfire. E aqui o gigantesco CP-46. Vamos continuar. Aqui um Douglas D-26 Invader, um avião muito utilizado pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive na base aérea de Natal existe um exemplar deste ali exposto. Belíssimo avião. Um bombardeio leve. Ali adiante tem um DC-3, a versão mais
civil, a versão civil do C-47, né? E aqui um F-16, o Fighting Falcon, um avião mais moderno, belíssimo exemplar também. E esse modelo equipa as Forças Aéreas da Bélgica hoje. Aqui um Mirage, outro avião icônico, que também equipou as forças belgas, F-16 e Mirage lado a lado. E mais atrás um MiG, ao lado de um Gepard, o Gepard, um blindado antiaéreo. Seus 2 canhões antiaéreos, que equipa inclusive algumas unidades brasileiras. Sistema Gepard de defesa antiaérea. E aqui a gente entra na seção russa com alguns aviões, como este MiG-23. O MiG-23 com a sua asa recolhida, ou seja, ela está enflechada, e depois ela abria para voos de grande altitude. Além do MiG-23, existe aqui também o Hind, o helicóptero russo, monstro, tanque voador, equipado com canhões rotativos no nariz, um assustador helicóptero de ataque russo. E também de transporte, que ele tem um bojo, né, para levar tropas. Aqui o famoso Starfighter, ou fazedor de viúvas, um avião muito usado na Europa nos anos 80, mas um avião muito instável. Ele tinha uma asa muito pequena e ele era extremamente rápido. E deixou algumas viúvas aí na sua história. Sistema de míssil SAM. Aqui o helicóptero de resgate, o Sikorsky, que inclusive equipou também a Marinha Brasileira. E aqui um Sea King, me parece ser o Sea King. É o NH-90 esse. E aqui o icônico, marcante, poderoso F-4 Phantom. Que avião é esse, hein, gente? Acima dele, o Caravelle, avião de passageiros, foi usado inclusive no Brasil. Lá no começo, vou mostrar aqui, nós temos um avião alemão Junkers Ju-52, avião de transporte. Mais um Mirage 5, belo caça francês que o Brasil também usou. Um Thunderstrike, aqui um Thunder Flash, F-8 Thunderstrike, Guerra da Coreia. Aqui o Sabre, que foi a resposta americana ao MiG-15 e ao MiG-17. Esse os brasileiros conhecem, é o Gloster Meteor, primeiro caça-jato da Força Aérea Brasileira. Mais um Meteor. Esse é o MK-8. Belíssima seção do museu aqui. A gente está cansado, caminhamos por mais de 2 horas neste museu, aqui em Bruxelas, o Museu Militar Real de Bruxelas. Mas eu acho que valeu a pena, não foi, Marcos? Poxa, excelente. Apesar de termos andado muito do lado de fora, aqui dentro está espetacular. O acervo é enorme, incluindo aviões, tanques, peças de artilharia e armaduras medievais. Sensacional. E você, Marcelo? Eu gostei muito do acervo de armas desse hotel. É impressionante a quantidade de armas, a evolução das armas. O museu é bem didático e mostra toda a evolução das armas, desde os mosquetões carregados pela boca, até os cartuchos com pólvora, até os fuzis mais modernos. E aí o Junkers e os seus 3 motores. Sempre que você assiste filme como a Batalha de Midway, você vê essas armas antiaéreas dos canhões em ação, né? Pois bem, olha uma aqui de pertinho. Ele é chamado de Pom-Pom. Interessante. Aqui no pátio dessa seção nós temos o Leopardo 1A5. Aqui um M47 Patton, outro veículo icônico.
Aqui o Leopard visto por cima. No pátio aqui do museu. E olha que legal. Olha o tamanho das crianças que estão visitando o museu. Educação, gente, é isso. Não é porque é um museu militar que a criança não pode visitar. Aliás, muitas carreiras militares começaram a partir da visita a um museu desse. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário final e se inscrever no canal. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.